Finalizando o nosso bate-papo, cara. Essa fase nova, agora você como comentarista, você também tem um canal, né, no YouTube, que é o Wilson TV, que é muito bom, fazendo pós-jogo e tudo mais. E, assim, rapidamente, só pra gente terminar o bate-papo, como tá sendo essa nova fase pra você? Você já vem produzindo conteúdo desde a parte dos games e tudo mais, mas principalmente agora, né? Você fez trabalhos com o Podpah, com a TNT também. Como você se sente avaliando o trabalho? Porque você foi avaliado. Como que é essa sensação? Cara, eu nunca imaginei que alguém fosse gostar de ver uma pessoa falando de tática, assim, explicando, tentando explicar o futebol, né? E, cara, tudo que acontece no jogo tem uma explicação, não é? Nada é por acaso. Você pode ser improvisado, pode ser você tomar a decisão ali, ser muito repentino e muito rápido ali, mas tudo tem uma explicação. E aí começou com eu estudando para uns cursos que eu acabei fazendo, os amigos meus ali trabalhando e tal. Ai, a gente não aguenta mais trabalhar, estudar e tal, vamos ver os melhores momentos de São Paulo. Aí tal, não sei o quê, eu falei, sim, mas isso acontece por esses motivos assim, assim, assado. Ô, Wilson, começa a fazer. Ah, vou começar a fazer. Aí comecei a fazer de highlights, os melhores momentos. Aí até veio um feedback assim, falou assim, mas você nem viu o jogo inteiro, como é que você fala disso sem ver o jogo inteiro? Eu falei, tá, esse maluco tem um ponto. Sim. Então vou ter que começar a ver o jogo inteiro. Começava a ver o jogo inteiro, comecei a dar minha opinião. E a galera gosta de escutar. Demais, mano. Principalmente a parte tática, quando abre o campo, explica e tal, a galera gosta. E eles cobram mais pelo campinho. Só que infelizmente a gente não pode usar a imagem, né? E no campinho, às vezes você mexe só um botão, os outros não se movem, fica estranho. E se pudesse usar a imagem é melhor, mas tipo assim, eu nunca me imaginei fazendo isso. Tem público pra isso e, cara, sinceramente, hoje eu gosto. Eu não quero ser treinador, eu fiz um mestrado pra ser diretor de esportes, acabei, só que também não tô afim de ser diretor. Porque deve ser uma atrapalhada. É a mesma rotina, só que com a pressão lá em cima. Então, tipo assim, não tô afim mais disso. Só que eu tô entrando nessa parte de comunicação, eu gosto, cara. Os jogos pela TNT do campo são muito legais. É uma parada muito da hora de fazer. Da cabine, assim, você fica mais preso, mas do campo é mais da hora, eu prefiro do campo. O Podpah foi Kings League, né? Mas é de futebol, então assim, mas, cara, o pós-jogo do São Paulo é muito bom. E uma coisa que demorou pra galera entender é que, assim, o Steel Junior TV, pós-jogo do São Paulo, é pra analisar o tático, independente do resultado. A gente esquece o resultado e a gente tenta entender o São Paulo na parte tática. Sim, total. E aí a gente entra naquilo, né? Principalmente na época do Zubeldia, a galera deu uma... Os haters eram muito bons. Isso que eu ia falar, porque na época do Zubeldia foi uma situação um pouco complicada, porque a galera pegou, o Wilson é hater do Zubeldia. Mas é que o São Paulo era uma bagunça, taticamente. Então a galera acabava... Os meninos ficavam bem expostos ali. Sim. E aí eu trazia... Igual na época do Carpini, eu vejo muita gente falando hoje, falando assim, o Wilson... ele acertou com o Zubeldia e ele tá gostando do Crespo. Aí vem muita galera, mas ele defendia com unhas e dentes o Carpini. Não defendia o Carpini. A questão era, eu entendi as coisas que ele pensava e tentava fazer e a galera pintava ele de estagiário. Sim. Ele é estagiário, não sabe nada. Olha isso que ele tá fazendo e tal. E aí eu trazia assim, falei, não, pessoal, calma. Ele tentou fazer isso. Não deu certo, mas ele tentou e tal. E aí eu fiquei de defensor do cara. Tinha boas ideias. Não, ele tentava o que ele tinha à disposição. Algumas ideias, a parada de improvisar sempre me pegou. Isso aí sim. Isso me pegava muito no que ele fazia. Mas ele tentava alguma coisa ali. E não deu certo, cara. E o Zubeldia tentou ali nas crenças dele. Também, assim, pra alguns deu certo. Pra mim não deu, porque o São Paulo sempre ficou exposto. Total. Sempre jogou de uma maneira bem estranha. Você viu o São Paulo do Zubeldia jogar, você não sabia o que esperar. E, cara, vamos ser sinceros, jogo de transição, no jargão popular, jogando como time pequeno, né? Transição rápida pros pontas, só diagonal, bola longa, São Paulo não construía o jogo, cara. Nada, zero. Não tinha construção. O jogo contra o Atlético mesmo na Copa do Brasil, a gente perde porque o Lucas, ele fica muito bem marcado, a gente sem recurso nenhum. E ele também... Luciano de 10 de novo. O Luciano não é a dele de 10, e hoje o São Paulo, a gente, é cedo, mas em 4 jogos o Crespo já é muito melhor que o trabalho do Crespo é melhor que o do Zubeldia, ponto. A defesa muito mais postada. Bom, todo mundo, ele potencializou todo mundo. E hoje o São Paulo, nesses testes que fez, porque todo mundo entra no jogo assim, puta, como é que vai ser?
Cara, contra o Inter foi bem, contra o Fluminense foi bem, contra o Corinthians foi bem. Bragantino foi bem. Sabe um ponto... Que se ganha do São Paulo era líder. Era líder. Não, e se você vê, desculpa te cortar, Claro. se você vê o que o Crespo, novamente, é cedo pra gente fazer essa análise, né, fria, mas o que ele faz pro Bobadilha ter uma melhor performance, porque se você vê o Bobadilha de antes, você não sabia muito o que ele fazia. Era meio... Então, mas é igual os caras estão falando hoje. O Bobadilha naquela época, ele tinha que ser o cara que cobria muito espaço e defendia pra caramba. não é dele. Não é a dele. Não é a dele. Hoje os caras já viram uma galera falando, ô Wilson, e se colocar o Marcos Antônio na do Alisson e o Pablo Maia? O Marcos Antônio vai sumir. Não é a dele. Também não é. O Zubel um dia tentou colocar o Marcos Antônio de 10 e no mesmo jogo, se eu não me engano, contra o Sport, puxou ele pra ponta. Pra ponta, velho. E tem um ponto do Crespo que eu acho que é importante que encaixe nisso que você falou, que o Ferrarese cobre muitos dos espaços do Bobadilha e do Marcos Antônio. Você pega o mapa de calor do Ferrarese, ele joga às vezes de volante, ele joga um pouquinho à frente. Não, mas então, eu vi alguém falando sobre isso e, cara, assim, se a gente não tem dois alas que quebram linhas, como era eu e o Júnior, que a gente arrumava os espaços, a gente tem dois alas apoiadores, então meio que na mesa assim, a nossa linha de 5 vai ficar montada. Como nossos dois volantes, e se vocês pararem pra ver, os dois volantes estão sempre na mesma linha da bola ou à frente, quem que dá o passo na frente é sempre o zagueiro do lado oposto. Sim. Então a jogada é pelo lado direito, é o Sabino ou o Alan Franco que dá um passo pro meio. Porque o ala tá postado, os três zagueiros estão postados, eles dão aquela equilibrada. Então, tipo assim, quando os dois volantes passam muito, o zagueiro é responsável. Isso é normal, tá, sabe? Isso acontece. Não é que o Crespo inovou. Se os dois volantes, se ficar o Pablo Maia postado com um volante só passando, os alas vão ter uma obrigação maior de atacar. Que não é do Ferrarese, não é... E os nossos alas não são quebra-linhas. O Cedric, ele vai muito bem até o meio-campo intermediária, na parte defensivo. na parte de dar apoio, dar sequência na jogada. Sim. Lá no último passe, conclusão, cruzamento, não é a dele. Não é dele. Mas aqui ele vai muito bem. O Enzo é um cavalo, o Enzo é um monstro. Defensivamente também dando essa ajuda pra chegar até lá. Sim. Lá também não é a dele. Então é assim, meio que o Crespo entendeu o que cada um tem de melhor e posicionou só. Exato. É o arroz com feijão bem feito. É o básico bem feito. Não tem obra-prima nem nada. E o São Paulo hoje é isso. E ele faz a marcação humana também no bloco médio, né? Ele faz uma marcação individual muitas vezes ali pra ter superioridade. Cara, eu vi umas pessoas falando nisso, eu não vejo, eu acho que é muito da posição, assim, os três ali do meio. Como eles são três volantes, o Alisson só que fica um pouco mais adiantado, você fica com o seu até o final. Mas não é sempre. Não. Tanto é que eu acho que, assim, que nem um cara falou, pô, Wilson, o Zubeldia ganhava, você só falava mal. O Crespo ganha, você só fala bem. Qual que é a diferença? Eu falei, cara, simples. O São Paulo do Zubeldia tinha só brechas, não jogava bem, ganhava o jogo. São Paulo não jogava bem do Zubeldia. Eu fiz uma relação de jogos que todo jogo aconteceu alguma coisa que nós demos uma sorte gigantesca. Só o segundo tempo contra o Corinthians, que foi um jogo fora da curva de São Paulo, naquela época. O São Paulo fez um jogo contra o Botafogo ano passado, no Morumbi, que foi muito bom também. 2 jogos, né? Foram ali alguns. Sim. O São Paulo do Crespo, ele dita o ritmo. Propositivo. Ele tenta jogar, ele joga, ele toca a música e ele escolhe sentar a bunda lá atrás e se defender e não sofre. Só que assim, a parada do mano a mano, se a galera começar a perceber os dois volantes, quando eles começam a recompor, eles não estão no mano e muitas vezes tá o Alisson e um volante pro lado e o outro tá fora de posição. O Garro, que não tava nem aí pro jogo, que jogou mal, teve uma liberdade absurda no jogo contra o Corinthians. Toda hora carimbando a bola. Então, se um time que tiver um meio-campo mais técnico que souber aproveitar isso, a gente vai ter problema. Tipo o Flamengo. O Alan Patrick Por da exemplo, vida. O Alan que não jogou, quando eu vi que ele não ia jogar, foi graças a Deus também, perfeito. Eu falei, então assim, o time que conseguir explorar aquela ausência do pegador, porque imagina, falar, rapaziada, o negócio é o seguinte, eu levo o Alisson, o Enzo e o Marcos Antônio pro canto, quem tiver no mano com o Bobadilha pode ir, que ele não aguenta. Imagina o Neymar no mano com o Bobadilha. Entendeu? Então, tipo, isso são algumas brechas que o sistema do Crespo tem, como qualquer um outro, mas que ainda a galera não ganhou. E aí quem vai precisar trabalhar são os zagueiros ali pra fechar esses espaços. Só que aí que tá. O zagueiro, quando, vamos supor, sai 3 pro lado, sai o Alisson, o Marcos Antônio e o Enzo.
o Sabino não pode sair. Não pode. Até porque não tem... Senão ele abre o gap. Exato. Se o cara do lado oposto sair, o Cedric tem que fechar nas costas dele, abrindo espaço pro ponta. É uma decisão errada pra cagar tudo. Então, é um time mais técnico que joga mais pelo meio. Sim. E aí, tipo assim, aí a gente vai ver o nosso meio campo meio exposto. E todo jogo, se vocês repararem pra ver, o volante ele tá atrasado ou fora de posição. Geralmente depois dos 30. Ele vem... Não, aí tem aquele... Até os 15 eles aquecem, até os 30 ali eles dão aquela afogada, então é nesse padrão. Mas assim, se o São Paulo conseguir reproduzir... Porque o São Paulo ele não cria, ele constrói, ele sai de lá de trás, vem e constrói. Se ele finalizar pra fora, recompõe e tamo certo. Agora, essa parada do contra-ataque, se pegar um time melhor tecnicamente, acho que vai estourar. E só rapidinho, e já pra finalizar, sabendo a sua opinião sobre a saída de bola do São Paulo. São Paulo teve dificuldade de novo contra o Inter na saída de bola, e o Crespo gosta daquela saída de atração. Ele atrai o ataque do time, sai com os alas pra achar necessariamente ou o Marcos Antônio ou o Bobadilha. Isso é um pouco perigoso, como foi contra o Flamengo, que você tem caras muito rápidos e muito técnicos. Você acha que é um problema a saída de bola do São Paulo? Não, eu acho a saída de bola do São Paulo muito boa. Eu acho que o Roger, ele fez uma parada que os outros times não fizeram ainda. Ele pegou no mano. Sim. Fora espelhar, o moleque teve o Tabata, acho que ficou com o Marcos Antônio quase que o jogo inteiro. Sim. O Bobadilha ficou no mano. E tipo assim, quando eles ficam no mano, faltou leitura dos nossos 3 zagueiros de acelerar o jogo. Só que assim, acelerar o jogo, o que ele está fazendo? Deixou a Arboleda com a bola, que tem o pior passe. Sim. O Sabino passa bem e o Ferrarese vai bem. A gente marca os dois e deixa o Arboleda. O Arboleda movimentava no espaço vazio e tocava pro lado. Ou seja, o zagueiro que recebia a bola perdia a opção do Arboleda. Já tava na fogueira. E aí, como é que eu faço pra jogar quando meus 3 jogadores estão no mano? Usa eles, pô. Mas como é que vai usar eles, Wilson? Simples. O cara aparece pra receber, o cara vai estar atrasado. Ele vai tocar a bola em mim, eu não vou nem tentar girar. Eu devolvo no zagueiro. Carimba o tempo da bola vir em mim, o cara vem, abre um gap pra alguém. Toco no zagueiro. O zagueiro vai dominar e ter um gap. Se o Alisson movimentar, o Bobadilha movimentar, usa ele, toca, devolve, faz isso. E a transição do lado pro outro mais rápido. Só que aí a bola chegava no Ferrarese e no Sabino, eles usaram muito do passe longo. Aí ficava aquele jogo de transição longa. Sim. E aí, mas isso é tipo... Foi o primeiro teste do Crespo nesse sentido. Acho que viram e talvez vão ajustar, vão ter uma leitura diferente. Mas eu não acho que todo time vai espelhar o São Paulo, não. E ele fez eu acho que ele fez o que todo mundo esperava, que é adiantar o Luciano, que a do Luciano. A dele é. Por favor, né? Cara, tipo assim, a gente quase fez uma petição aqui no canal. Mas, por favor. E eu, então, que apanhei. Cara, vamos lá. Os 3 zagueiros estão nas posições principais. Os alas nas alas. Os volantes. A única coisa que eu não faria é colocar Marcos Antônio e Bobadilha junto. Isso eu não faria. Também não faria isso. É bom ter um marcador ali. E deu muito certo. Sim. E não dá pra mudar hoje. Agora deixa do jeito que tá. O resto, todo mundo nas posições, cara, temos um time. Com a volta do Lucas e o Oscar, a gente vamos ter mais possibilidades. Mais qualidade também. Muito mais. Ele finaliza bem, ele tem o time da área. Não faz sentido. O cara não é milagreiro, ele não é inventor, ele não inventou nada, ele fez o simples. Sim. Arroz com feijão bem feito. É isso. E, cara, pra gente finalizar nosso bate-papo, nesse momento você falou do Zubeldia. Cara, em algum momento, como eu iniciei, a torcida de São Paulo se dividiu. O que você acha que causou toda essa aclamação pelo trabalho do Zubeldia? Porque pra mim era um trabalho fraco. Nada contra o Zubeldia. Eu acho um técnico com até projeção, mas muito fraco. Respeitou o São Paulo, tem técnicos considerados fracos, que viram meme no Brasil, melhores do que ele, na minha opinião. Cara, é assim, é difícil falar do trabalho dele que a gente não tava no dia a dia, né? A gente não sabe como que o cara é depois do treino, antes do treino, dentro do CT e tal. Mas assim, a leitura, as crenças dele, a leitura dele de jogo, as crenças não são ruins. Ele tem as crenças, talvez funcione no Barcelona de Guayaquil, no Fortaleza. No São Paulo não funcionou. Faltou recurso pra ele entender isso e mudar, ajustar. Por algum motivo ele não fez, ou porque não gosta, ou porque não entendeu. A leitura dele durante o jogo é horrorosa, é ruim. Então, tipo assim, mesmo o Crespo, eu vejo uma galera falando, você tem que tomar cuidado também, porque o Crespo são só 4 jogos. Irmão, em 2 já tava melhor que o do Zubeldia. Ele jogou 5 jogos iguais, ele tem 5 vitórias da mesma forma, tentando o jogo, tocando a música. É isso. Por que os caras defendiam o Zubeldia? Eu não sei. Por cada um vê o seu jogo à sua maneira.
ao seu estilo. Você vê de um jeito, você vê de outro, eu vejo de outro. O cara podia gostar do cara, mas apontar o dedo e falar que o elenco é fraco, apontar o dedo e falar que o cara é fera, irmão, de duas uma, ou você não sabe nada de bola, você é fraco vendo o jogo, Sim. ou você gosta muito do cara e tem um motivo muito forte pra defender ele. Tá tudo bem, mas né? Não tem explicação. Mas assim... É que ficou uma parada tipo assim, eu vou de alguma forma tentar, a sua opinião não vale nada. Aconteceu isso aí, mano? Os caras, mano, os patetas, né, mano? Os patetas criavam narrativa, né, velho?